Oi pessoal, hoje eu quero conversar com vocês sobre o capítulo 2 do livro de ouro de Saint-Germain e a sagrada alquimia do Eu Sou. Esse capítulo tem o nome de O Todo-Poderoso Ativo. Algumas traduções colocam como Deus Ativo. Então vamos entender o que significa esse título. Eu vou trazer algumas reflexões sobre esse capítulo. Só que diferente do outro vídeo que eu gravei, se você não assistiu, procura aí no canal e entenda o capítulo 1 do livro, que fala sobre o Eu Sou. Então, diferente do outro vídeo, como o capítulo 2 é um pouco mais longo, e para não ficar cansativo de ouvir e assistir, eu vou dividir o vídeo em parte 2 e parte 3, ok? Mas é importante que você assista nessa ordem e em seguida, tá? Assim você terá uma maior clareza da proposta de Saint-Germain nesse capítulo, que é muito interessante, é muito mesmo, gente. Sem exagero. É uma porrada de consciência. Eu tenho certeza que vai ser muita contribuição para a sua vida. Então, desde já eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo e ouça a leitura em seguida, tá? No outro vídeo que eu vou gravar. É uma leitura bem interessante, edificante. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Porque após esse vídeo você vai saber como ter controle sobre a sua vida e sobre as suas criações. É sobre isso que trata esse capítulo, ter o controle nas criações de nossas vidas. Então fica comigo, deixa o seu like, inscreva-se no canal, assim você contribui para o canal crescer e contribui também para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos como este. E assim todos possam criar um novo mundo, possam despertar para uma nova era, que é uma era dedicada ao todo, dedicada ao compartilhamento da luz. A Cabala traz esse princípio e seus ensinamentos, que é o compartilhar. Quanto mais compartilhamos luz, mais luz somos. Não é mais tempo de olhar somente para si mesmo, é tempo de olhar para todo, olhar sistêmico, despertar a união e fraternidade entre todos. Então vamos lá? E pessoal, mais uma coisa importante, as reflexões que eu trago aqui nos meus vídeos são minhas reflexões. São algumas das muitas que existem, mesmo porque seria até petulante da minha parte dizer que é isso ou que é assim, ponto final. Não, não é isso. Existem vários pontos de vista, existem várias reflexões, vários estudos, e isso é legal, isso é saudável. A diversidade agrega, não exclui. Vamos estar abertos para as várias reflexões. E assim a gente pode criar as nossas próprias. O propósito é abrir espaços. Quando a gente lê um livro e tempos depois lê novamente, o entendimento certamente será outro. Como eu falo sempre, consciência é músculo. Muitas coisas que lemos em livros como este, da alquimia sagrada, ou em outros livros com conteúdos filosóficos e de despertar de consciência, é bem isso que acontece. A gente lê uma vez, depois lê novamente, e como a nossa consciência certamente será outra, novas reflexões surgem. Tem muita sutileza nos temas de despertar de consciência. Então, algo que a gente lê hoje, pode ser que se a gente ler novamente amanhã ou daqui 5 ou 10 anos, com certeza novas fichas irão cair. Então, meu propósito é fazer algumas das muitas reflexões e jamais esgotar os entendimentos sobre qualquer assunto. Mas chega de blá 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 e vamos lá. Nesse capítulo, que eu vou usar a tradução de Deus Ativo, eu separei 3 reflexões. Como eu disse, há muitas outras, mas eu vou focar em apenas 3 reflexões. Uma é a ideia da criação. Você vai ver que esse capítulo de Saint-Germain, ele fala muito sobre a ideia de pai, mãe e filho, como processo de criação. Então vamos entender um pouco isso, o que é esse processo. A outra reflexão é sobre ter controle consciente desse processo, para criarmos algo que seja real e verdadeiro, não uma ilusão. E a terceira importantíssima reflexão é sobre a fé e a certeza. Então, mais uma vez, eu convido você a ficar comigo até o final, que o papo aqui é bem expansivo. Eu tenho certeza que vai contribuir muito para abrir espaço na sua consciência. A primeira reflexão é a ideia da criação. Como se dá o processo de criação? Saint-Germain fala pai, mãe, filho nosso. E o que quer dizer isso? Primeiro, é necessário entender o que é Deus. Não só Saint-Germain, a gente vai encontrar dentre muitos estudiosos, e eu gosto de citar o Neville Goddard. O Neville para mim é especial porque ele desenvolveu também um estudo muito legal sobre a metafísica da Bíblia, a metafísica de Deus. Em momento algum
tanto Saint-Germain quanto Neville ou qualquer outro que estuda nessa linha de pensamento se refere a Deus como algo externo, algo fora de você, algo personificado. Para esses estudiosos, Deus é uma inteligência, uma presença, um poder que atua em tudo. A gente viu logo no início do capítulo 1 que Saint-Germain diz que o Eu Sou é a vida manifestada em todas as suas atividades. Onde quer que se manifeste, representa o Criador Todo-Poderoso em ação. No Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que o Kardec fez aos espíritos é: o que é Deus? E a resposta foi que Deus é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Ah, que interessante, Eliane. Quando a gente fala a fonte, é sobre Deus que estamos falando? Quando a gente fala em inteligência universal, a gente está se referindo a Deus? Quando a gente fala em fazer pedidos para o universo, a gente está fazendo pedido para Deus? Ok, então vamos adiante. Toda vez que Saint-Germain fala no Criador Todo-Poderoso, ele está referindo a essa inteligência universal, a fonte universal, que é a fonte primária de todas as coisas. Logo, se tudo o que existe é criado por esta fonte, a fonte pode ser comparada a um pai que gera um filho? Ah, Eliana, é esse o significado de pai? A metafísica da Bíblia se refere ao pai como criador de tudo, como a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas, ou seja, a fonte? Interessante, né? Fazendo um paralelo com os 7 princípios das leis herméticas, que são leis universais, essas leis revelam o mecanismo que rege o funcionamento do universo. O primeiro desse princípio é o mentalismo, que faz referência ao poder da mente, que é a primeira lei descrita no livro Kybalion, que diz que o todo é mente, o universo é mental. Neste raciocínio, podemos dizer que o universo é a grande mente de Deus. A física quântica já constatou que tudo que existe está conectado ao universo, está conectado ao todo, e o todo, o universo está em tudo. E por isso somos todos uma só energia. Somos co-criadores divinos, somos co-criadores da fonte, somos fonte da fonte, somos criados à imagem e semelhança de um Criador, de uma fonte sem limites. O grande mistério é, portanto, que possuímos um potencial criativo ilimitado. Sendo catalisadores, herdamos a capacidade de criar infinitamente. O Pai é esta fonte finita, o pensamento, a ideia. É a semente que a mãe vai nutrir, vai cuidar e vai dar a energia necessária para a semente germinar. A mãe é a energia do sentir, é a emoção. E o filho é o resultado deste pensamento sentido e emotizado. A criação, o filho manifestado, materializado pela fonte, Pai, e nutrido pela energia do sentimento e emoção da mãe. O Eu Sou é dito como sendo a presença poderosa de Deus em você mesmo. Deus em ação em você. Pai, mãe e filho em você. Você, eu inferior, né, na matéria onde você pensa, sente com emoção, e você conectado ao seu eu superior, conectado à fonte criadora de tudo que é, ou seja, a fonte, o Deus Pai. Pai, mãe, filho em um só. Aí tem a seguinte questão, vamos acompanhando o raciocínio. Tem um trecho desse capítulo que traz um dos ensinamentos de Jesus, que é: não se pode servir a 2 senhores, porque não existe senão uma inteligência, uma presença, um poder que pode atuar na vida, que é a sua consciência, é a sua fonte. No caso, gente, de servir outro senhor que não seja a sua consciência, é o mesmo que criar a partir de uma ilusão, é a partir de uma ideia não consciente, a partir de um pensamento ou de uma ideia que muitas vezes, eu diria que na maioria das vezes, não é sua. É usar a fonte de forma desgovernada e inconsciente para criar a ilusão da vida terrena. É criar a partir das crenças limitantes. Veja que, seja de forma positiva ou negativa, se é que podemos dizer, né? Há muitas reflexões sobre positivo e negativo, enfim. Tudo na sua vida é criado por você. Só que quando você cria inconscientemente, você cria ilusão. Você usa a fonte de maneira inadequada. Quando criamos a partir da inconsciência, criamos a partir daquilo que não é nosso. Estamos servindo a outro Senhor.
a outro sentimento, a outra ideia que não é a nossa. E é aí que mora o perigo. Por quê? Porque criamos limitações, criamos barreiras e nos desconectamos da fonte, nos desconectamos do nosso eu superior, do nosso 99%. Ficamos presos a 1% do plano físico, né? Ficamos presos na matéria, naquilo que não é real, nas limitações. E ao contrário, quando servimos a um único e verdadeiro Senhor, que é a criação a partir da consciência ampliada a partir do todo, aí você cria só bênçãos, você cria o paraíso, né? É usar a fonte de forma adequada. E veja que interessante, a professora Lúcia Helena Galvão, né, professora de filosofia do canal Acrópole, bem legal o canal também, em uma das suas aulas ela deu um exemplo bem interessante, bem lúdico, do ovo do cuco, para exemplificar a ideia da criação a partir das ideias de outros. O cuco, segundo a professora Lúcia, é um passarinho bem estranho e esperto, porque ele vai até o ninho de outros pássaros, coloca os ovos desses pássaros para fora e deixa os ovos dele lá, para que os outros pássaros choquem os ovos dele. Veja que malandrinho esse cuco. Aí nasce um passarinho esquisito, diferente daqueles que chocaram, né? E eles não entendem, aqueles pássaros, né, que chocaram, não entendem como que aconteceu aquilo. Quem choca o ovo do cuco são os outros pássaros, que não o cuco. E assim também são com as ideias. Uma ideia surge como um flash. O Neville fala que quando a gente tem a ideia, o desejo é porque aquilo já existe no mundo das ideias. Você só acessa aquilo como um flash, né? Essa seria a ideia diretamente da fonte. Mas no caso, comparado com o exemplo do ovo do cuco, você pega uma ideia que surge na sua mente, começa a dar energia para ela, desenvolve, trabalha aquela ideia e você tem a impressão que criou aquilo. Você é a mãe, você nutriu, você alimentou aquela ideia, aquele projeto. Mas o alimento, a semente que foi colocada lá, não é sua. Somos, por natureza, seres energéticos. Nós captamos ideia do inconsciente coletivo, ou muitas vezes de alguém que quer até te manipular, alguém que quer te controlar. Alguém chega, joga a sementinha, joga a ideia, joga aquela crença, né, que você não é capaz, que você é isso, que você é aquilo, e você cria um ninho para aquilo. Você alimenta, você cuida, você nutre, você choca o ovo do cuco, e como você cuidou e deu à luz ao filhote do cuco, compra a ideia que o cuco é sua criação, né? Mas a fecundação veio de elementos externos. E de onde nasceu a ideia e deu origem a tudo isso? Quais crenças estamos usando para criar as limitações em nossas vidas? É verdade. Essas crenças, esses medos, essa insegurança que está arraigada na sua vida física, de fato são seus? Percebe? Em Axis a gente tem uma ferramenta que é perguntar a quem pertence isso, quando nós sentimos alguma limitação. Axis diz que 97% do que somos, do que criamos em nossa vida, são pensamentos, sentimentos e emoções de outras pessoas. Percebe que você de fato cria, mas de forma inconsciente? Percebe que você é e criou uma vida a partir do ovo do cuco? Os seus pensamentos são realmente seus? As suas criações são realmente suas? A alimentação da sua vida é realmente sua? Vamos ficar na pergunta. Então, voltando para a ideia de não se pode servir a dois senhores, tem a ver um pouco com isso que eu estou trazendo. A partir do momento que você está presente com o seu eu superior, conectado com a sua centelha, com a sua divindade, você está no fluxo da fonte. Você é a centelha ativa de Deus. Nesse momento, você serve a sua essência. Você serve a consciência do Criador Todo-Poderoso e cria matéria a partir dele. Ou você está nessa conexão, ou você vai servir ao externo, às ideias dos outros, ao mundo do 1%, ao inconsciente. Vai servir ao sistema, vai servir à Matrix. Vocês estão entendendo? Devido ao desconhecimento de como aplicar devidamente os pensamentos, sentimentos e emoções, nós humanos interrompemos a passagem da essência da vida. Se assim não fosse, a vida expressaria sua perfeição com toda a naturalidade, em todos os seus momentos, em toda a sua plenitude. Aí, gente, a gente vai entrar na segunda reflexão,
que é sobre o controle consciente da mente nas criações, né? Para manifestar aquilo que de fato é real e verdadeiro para você, aquilo que de fato está alinhado com o Deus Pai Todo-Poderoso seu, da sua centelha. Sobre esse ponto, eu gosto muito de mencionar o exemplo do Eckhart Tolle. O Eckhart Tolle é um autor do best-seller O Poder do Agora. Gente, um livro incrível que eu recomendo muito que vocês leiam. Ele diferencia a mente em 2 elementos. Um dos elementos é o ser pensante, que é o que não temos controle. É aquele que está no automático. Se eu disser para você agora, não pense no elefante cor-de-rosa, automaticamente você vai pensar no elefante cor-de-rosa. E o outro elemento é o ser observador, que é aquele em que você tenta não pensar no elefante, mas fica observando aquela entidade da sua mente. Para ter um pouco mais de controle sobre a mente, podemos fazer a analogia e ver a mente pensante como elefante e o ser observador como guia desse elefante. Então, toda vez que esse elefante sair, que nem um louco, desgovernado, você vai observá-lo e com a prática vai conseguir controlá-lo. O Eckhart Tolle diz no livro O Poder do Agora que somos viciados em pensar. Pensamos desgovernadamente de forma insana. E o propósito é observar e controlar a mente, como o guia que controla o elefante. E como fazer isso? O Eckhart Tolle é viver no presente, é viver no agora. É impossível deixar de pensar, gente. Nossa mente é programada para pensar 100% do tempo. E não devemos lutar e resistir contra isso, tá? Isso é uma agressão contra a natureza. Mas podemos vigiar, podemos domar os nossos pensamentos. E como? Saint Germain vai dar de presente os decretos, ou seja, toda vez que você perceber que está vivendo uma limitação, um bloqueio na sua vida, uma ilusão, você percebe que sua mente está dominando. Então você vai fazer os decretos, que na verdade não deixa de trazer o sentido de presença proposto por Eckhart Tolle. Porque toda vez que você percebe um pensamento limitante, como um ser observador, você vai domar a mente com os decretos, que naturalmente vão trazer você para o presente, para o agora. Então toda vez que concentramos a atenção em algo que está fazendo, seja comendo, seja dançando, seja meditando, seja dirigindo, enfim, seja lá o que estiver fazendo, esteja presente com aquilo que está fazendo. É a atenção qualificada, é a atenção no aqui e agora. E naturalmente você vai sair do automatismo da mente insana, da mente louca, e você vai estar no controle guiando o elefante, né? Então, continuando. Saint Germain diz que quando reconhecermos e aceitarmos o eu sou como presença de Deus em nós como ação, palavra, sentimento e emoção, teremos dado um dos maiores passos para a nossa evolução. Veja, gente, que o segredo para manifestar bênçãos em nossa vida é domar, é controlar nossos pensamentos, sentimentos e emoções, é o orar e vigiar. E Saint Germain pede para que digamos, eu sou a ressurreição. Ressurreição no sentido de reerguer-se, de levantar-se. Eu sou a ressurreição e a vida, como forma de purificar os nossos pensamentos e ativar a força elevadora para a correção daquilo que é a maior das barreiras para a elevação espiritual, ou seja, nossos pensamentos descontrolados. Então funciona assim, eu percebi que eu estou nos pensamentos limitantes, nos pensamentos desgovernados. Saint Germain pede, eu sou a ressurreição e a vida. Isso purifica os pensamentos e ativa a força elevadora para a correção daquilo que é necessário. Tem outro decreto que é muito poderoso e que nos ajuda a sair da ilusão do mundo físico quando estivermos muito envolvidos nos traumas e dramas dessa realidade, é aquele que diz o seguinte: eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Veja que interessante, gente. Esse decreto traz a consciência que você é o Senhor da sua vida. Servir apenas a um Senhor, servir a sua fonte a partir da presença do Todo-Poderoso e não deixar que outros interfiram na sua criação. Não deixar que o cuco venha colocar o ovinho dele no seu ninho. Interessante isso, né? E a terceira reflexão que eu vou passar rapidamente, porque esse vídeo já está ficando um tanto quanto grande, é que depois que reconhecemos a presença do Todo-Poderoso em ação dentro de nós e que somos Senhor dos nossos pensamentos, pensar e sentir com emoção, com o coração naquilo que desejamos manifestar na nossa vida, a terceira reflexão
ou melhor, o terceiro ingrediente para essa alquimia acontecer é a certeza, é a fé na sua criação, é ter fé em você, é ter certeza do Deus que existe dentro de você em ação na sua vida. A fonte, gente, é perfeição, só existe a perfeição. Você é fonte, você é perfeição. Saint-Germain diz que como temos o livre-arbítrio, é nossa responsabilidade qualificar a energia que projetamos em nossos pensamentos e sentimentos, determinando como queremos que eles atuem em nossa vida. Porém, ele diz que um elemento limitador que temos consiste no fato de que fazemos os decretos, porém, em poucas horas encontramos traços de dúvidas ou de temor. Ou seja, dúvidas e medos neutralizam grande parte daquilo que seria uma força construtora e que realizaria os nossos desejos. Eu sempre repito a frase que o Gary Douglas disse certa vez: a dúvida mata o milagre. É aquela ideia de morrer na praia. Às vezes o minerador está a uma machadada de encontrar uma mina de diamantes e ele desiste porque acha que já fez muito. Ele acredita que está no lugar errado, ele tem dúvida, ele coloca em dúvida o seu trabalho. Muitas vezes estamos muito próximos de conquistar nossos desejos, mas nos deixamos influenciar novamente pelo externo, pelo tempo dessa realidade. Nos julgamos dizendo que não somos capazes, que não somos merecedores. Percebe a energia da dúvida sendo acessada? E tudo aquilo que estava pronto para se manifestar se desintegra, se dissipa num passe de mágica, porque surgiu a dúvida, surgiu o medo, a insegurança, o julgamento. Muitas vezes a gente tem a falsa ilusão de que nada está acontecendo. No entanto, não é porque não estamos vendo que significa que o universo não está trabalhando para nós. Se mantivermos a certeza, a fé, a certeza do eu sou naquilo que você deseja, a manifestação de seus desejos é garantida, como a grande presença do Todo-Poderoso em ação em nossa vida. Então é isso, pessoal.